Cristo está entre nós, está e sempre estará. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão acerca do Santo Evangelho do dia. Hoje, nossa leitura é retirada do Evangelho segundo São João Evangelista, do capítulo 16, versículos 1 a 9. Fiquemos atentos. O Senhor disse esta parábola: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: meu senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Cavar não tenho forças, mendigar vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com juízo. De fato, os filhos deste mundo mostram mais juízo em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro, embora iníquo, para fazer amigos. Quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Caríssimos, hoje nós vemos nosso Senhor falando sobre a esmola, algo que vem muito em completude com relação ao Santo Evangelho que lemos ontem. O Senhor nos falou de penitência e hoje nos fala sobre a esmola, duas coisas muito ligadas. Mas vamos ver exatamente o que é que o Senhor nos diz com essa parábola. Em primeiro lugar, ele nos mostra que nós não somos donos daquilo que nós possuímos nesta terra. Nós somos simplesmente vassalos dele. Nós somos simplesmente aqueles que tomam conta, os administradores dos bens que o Senhor colocou em nossas mãos. Como toda a terra pertence ao Senhor, como todo o céu pertence ao Senhor, toda a criação é dele e para ele, nós somos meros administradores. O que significa que todos os seus filhos podem gozar dos bens por ele criados. Logo, é iníquo para nós mantermos tudo aquilo que cai em nossas mãos para nós mesmos. Devemos abrir nossas mãos e prodigalizar os bens que o Senhor prodigalizou para conosco. Devemos ajudar nossos irmãos e irmãs. Claro, isso não significa que aquilo que os comunistas dizem está correto. Nós não devemos tomar as coisas das mãos dos outros e distribuir à força, com ódio de classes. Não. O que nós devemos fazer é, por causa do amor de Deus, nós abrimos nossos corações e abrimos nossas mãos para ajudar nosso próximo. Isso sim. Nós não devemos ser invejosos como o comunismo, nem devemos ser mesquinhos como o capitalismo. Somos cristãos, somos a igreja do Cristo, somos outros Cristos, devemos ser como ele. Portanto, devemos nos prodigalizar até darmos a nossa própria vida pelos nossos irmãos e irmãs, se assim for necessário. Quanto mais questões financeiras, quanto mais aquilo que é material. Nosso Senhor não nos ensina aqui que nós devamos furtar dos outros para dar dinheiro aos necessitados. Não. Percebam que o Senhor aqui fez um elogio ao seu administrador, mas não é um elogio no sentido de dizer, nossa, como ele é bom, como ele é... Não, foi um elogio no sentido de perceber, nossa, olha só como ele é esperto. Então aqui o Senhor nos diz, ele nos mostra como os filhos da iniquidade procedem de forma mais sagaz do que os filhos da luz. Caríssimos, quando vemos pessoas que defendem o aborto, quando vemos pessoas que defendem legalização de drogas que são ilícitas, drogas perigosas à saúde pública, drogas perigosas à própria saúde de um indivíduo, quando pessoas defendem a eutanásia, quando as pessoas defendem coisas ruins, quando as pessoas defendem seus próprios vícios, as defendem com grande paixão e lutam até o fim, se for necessário. E nós, que devemos defender aquilo que é bom, aquilo que é justo,
aquilo que é a vida, que é dom de Deus, somos tão morosos e tão lentos em tomarmos a iniciativa. Por isso é que nós vemos as questões políticas no Brasil. Hoje nós dizemos, não tem quem eu possa votar. Não tem, a política está perdida. Mas isso é porque nós fomos omissos. É hora de agirmos. É sempre tempo. Enquanto temos um segundo, e enquanto o Senhor ainda não nos chamou e disse, olha, vem aqui, você foi infiel. O que é isso que estou ouvindo de você? Que não administrastes bem aquilo que deixei contigo. Agora, entrega a tua conta porque não podes mais ser meu administrador. Não podemos esperar que esse momento chegue, caríssimos. Mas devemos ser bons administradores, assim como São Paulo. Porque São Paulo não teve administração tomada de si, simplesmente por ter sido acusado de ter esbanjado os bens do seu senhor, mas porque para ele foi aberto o momento em que o Senhor disse, vinde, entrai para a alegria do vosso Senhor, porque foste servo bom e fiel. Portanto, precisamos também sermos servos bons e fiéis. Tudo aquilo que nós temos para que possamos servir ao Senhor, porque tudo é criação do Senhor, tudo é para o louvor e a glória do nome de Deus. Portanto, não fiquemos retendo aquilo que, por bondade de Deus, está em nossas mãos agora, mas sejamos pródigos com os bens que o Senhor nos deu, a fim de que, no dia em que precisarmos, os santos de Deus, por graça do Senhor, já tenham para nós preparado as moradas celestes, onde habitaremos no júbilo do Senhor por termos sido servos bons e fiéis. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou na parábola do bom samaritano. Vamos ser misericordiosos. Sejamos misericordiosos para com o nosso próximo e o Senhor nos receberá de braços abertos. E glória a Deus para sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, a todo momento, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.